o outono que põe as árvores a nu, em abril vem nos trazer a lembrança que este é o mês de falar de criança e o mundo inteiro de norte a sul entoa o necessário tema do autismo e a construção deste lírico vídeo faz parte de toda esta corrente azul. João Cabral de Melo Neto, no seu Morte e Vida Severina, nos diz que para os rios e bichos, nascer já é caminhar. Um rio conhece o seu curso, um bicho tem nos seus pés o traço de todos os seus passos. Os demais entes da natureza sabem para onde devem caminhar, com o que vão se alimentar, o que haverão de ser, enquanto o bicho humano tem na palavra o encontro com a sua verdade e com o seu destino. Sigmund Freud e Jacques Lacan diziam que o maior mistério da vida era o mistério do corpo falante, de como o nosso corpo é impregnado pela palavra e desse encontro com a poesia surge a possibilidade de um caminho. Nesse sentido, as crianças que de alguma forma não produzem laço com esse mundo da palavra e que por razões várias e múltiplas, como vária e múltipla é a condição humana, constituem-se nesse grande, nesse imenso mistério sobre o qual tratamos no mês de abril. Aquilo que chamamos de autismo, aquilo que toca o coração de todo mundo que direta ou indiretamente trabalha com a infância, diz respeito a uma dificuldade em maior ou menor grau de interação com a vida, com as pessoas, com o mundo, com a palavra. Nos casos de autismo, a criança produz um caminho diferente daquele caminho esperado, em que ela vai paulatinamente incorporando as insígnias do nosso mundo, em que ela vai produzindo contatos visuais, recebendo e entregando objetos, aprendendo palavras, designando coisas, reconhecendo-se a si própria e reconhecendo elementos do mundo. Um poeta já disse que uma criança é a soma de dois passada a limpo. A criança é o território onde sonhos antigos se materializam na forma de desejos. A criança autista, de alguma forma, por razões que lhe são muito específicas, recusa-se a esse enlace, recusa-se ao mundo, não se sente questionada por ele e produz o seu mundo próprio e interior. E acessar este mundo, abrir tantas outras portas e convidar esta criança para que, como disse Freud, rompa essa casca e venha brincar com o mundo, constitui-se no grande desafio clínico do enfrentamento ao autismo. Os gregos dividiam os males que assolam a nossa alma em fundamentalmente dois tipos, as doenças e as síndromes. As doenças são as patologias, aquelas que produzem patos, ou seja, sofrimento, submissão, agonia. Do outro lado, as síndromes são um conjunto de sintomas observáveis que designam um quadro direto ou indiretamente patológico, porém que possui causas indefinidas. A palavra síndrome significa a corrida dos rios. Sim significa afluência, confluência, e dromos significa corrida. Ou seja, uma síndrome é uma foz, é o final de uma cascata, de um rio, do curso de uma água. Então, alguém que padece de uma síndrome, padece do ponto final de uma cadeia, cujo andamento das coisas, cujo rolar das águas é numeroso, é vário, é misterioso. Por isso, ao dizer que o autismo não é uma doença, mas uma síndrome, não se está minimizando seus efeitos, não se está mitigando a necessidade de cuidado, não se está afastando, ao contrário, a aposta clínica e nem supondo que aquela condição deva ser uma condição final, terminal, não tratada. De modo que os autistas, desde quando crianças, necessitam de suporte, de ajuda, de apoio, de um olhar generoso, misericordioso e, sobretudo, técnico. Precisam fundamentalmente do nosso reconhecimento e da nossa humanidade. E é precisamente esse sintoma mais evidente, ou seja, essa
interação deficitária ou inexistente com o meio externo que dá nome à síndrome. Em grego, o prefixo autó significa um sistema fechado, aquilo que move-se a si mesmo, como, por exemplo, o automóvel. E daí vem o autoísmo, autismo. Nos anos 40, o médico e pesquisador austríaco Leo Kanner, do Hospital John Hopkins, publica na revista Nervous Child um artigo que é considerado a certidão de nascimento do autismo. Ali, essa condição é postulada como entidade clínica autônoma, é questionada cientificamente e dá início a um conjunto infinito de pesquisas no campo médico sobre esta condição. No mesmo ano, um outro pesquisador, o Hans Asperger, postula a mesma entidade, dando à síndrome o seu nome, a síndrome de Asperger. Entretanto, apesar desse marco histórico, há mais de 30 anos o tema já vinha sendo investigado no campo da psicanálise. Sigmund Freud possui um artigo de 1911 chamado Sobre os Dois Princípios do Funcionamento Mental, onde ele postula um estado autístico originário, como se todos nós, em algum momento da nossa vida, fôssemos autistas. E essa síndrome, observada posteriormente nas crianças, não fosse um lugar para onde se vai, mas um lugar de onde não se sai. Nesse artigo, inclusive, Freud chega a utilizar a expressão autismo e postula que originariamente somos como aves encerradas dentro de um ovo e que algumas insígnias do mundo externo nos convocam para esse mundo. E é baseada nessa hipótese teórica que surgiram os posteriores estudos sobre os sinais precoces de autismo. Muita água já passou pelo curso desse rio corrente, desse tema tão fervilhante e efervescente que toca a toda a saúde e das muitas contribuições que as diferentes áreas ofereceram ao mistério desse tema, entendemos hoje que a síndrome do autismo é entendida como um transtorno do neurodesenvolvimento que atinge fundamentalmente 3 áreas: a comunicação, a interação e o desenvolvimento. Classicamente se divide o autismo em 3 níveis de incidência, de acordo com suas necessidades de suporte, e alguns chegam a considerar um espectro, onde se pode enquadrar as pessoas nos diferentes estágios de limitações ou das dependências percebidas. Desde 2007, a ONU escolheu o dia 2 de abril como sendo o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Sua cor é azul, em função de observarmos uma incidência inexplicavelmente maior em meninos do que em meninas. Em algumas contagens se estima que 80% dos diagnósticos são em meninos. Pessoas com autismo estão na vida, pertencem à vida, conosco partilham a vida com os mesmos direitos de existência, de convivência e de acesso que todos nós partilhamos. Elas estão nos supermercados, nos elevadores, em suas casas, no mundo do trabalho, nas universidades. E a existência de um dia de conscientização sobre o autismo nos interroga se somos capazes de perceber que pessoas diferentes precisam ser tratadas na medida de suas específicas diferenças, das especificidades que as suas condições exigem para si. Compreender pouco não significa compreender nada. Interagir pouco não significa necessariamente ausência de interação. Não ser capaz de executar algumas tarefas não significa uma inabilidade geral para a vida. A psicanálise nos ensina que as crianças são a parte mais sensível da história humana e elas antecipam sintomas que haverão de ser sintomas de toda uma época e de todo um povo. Talvez os autistas sejamos nós, encerrados em telas, adoecidos e vidrados na rolagem de vídeos vazios em redes sociais, enchendo as nossas vidas de lixo virtual, enquanto essas crianças lutam pela construção do seu espaço próprio. Muitos de nós desperdiçamos preciosos momentos de uma vida que costuma ser uma breve migalha. Que o olhar generoso e atento para essas crianças nos possibilitem aprender com elas
como se fala e como se escuta.